eu peço que o Senhor use a tua serva neste nome, como o Senhor tem usado, Senhor Deus, para falar em nossos corações, Senhor Deus, usa tremendamente as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de João 21. Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Deus fiel, Senhor. Enquanto os irmãos encontram, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ao pastor que tem confiado a mim essa tribuna. Sou grata a Deus porque Ele tem me sustentado, tem me dado graça, tem me dado força para permanecer na sua presença, né, irmãos? Às vezes o primeiro passo não é tão difícil quanto o resto da caminhada, né? Mas o Senhor tem nos dado graça para permanecermos aqui. João 21, a partir do 3. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E disse-lhes: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Aleluia. Vamos para o 18 desse mesmo capítulo. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Os irmãos podem tomar assento. Vou estar louvando ao Senhor, e então entraremos na mensagem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, eu sou falho e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou
falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu sei, Senhor. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Oh, aleluia, Jesus. Eu não tenho me escolhido, Senhor, mas o Senhor me escolheu, Ele te escolheu, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as vezes que viramos as costas no Senhor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Tudo que tenho Ele me deu. Tudo que tenho Ele me deu. Aleluia, louvado seja Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Jesus, né, irmãos? Quando eu estava lendo essa passagem, né, no livro de João, a respeito dos discípulos, mas principalmente a respeito de Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante que essa passagem aqui se parece muito, né, com o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Glória a Deus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus também foi num barco, e também foi depois de uma noite frustrante em que ele não havia pescado peixe algum. E quando nós olhamos, irmãos, para a vida do apóstolo Pedro, nós olhamos para a vida de um homem que, assim como eu e você, teve altos e baixos durante toda a sua trajetória, que assim como eu e você também outrora pensou em voltar atrás. Pedro, ele era um dos discípulos que a gente pode dizer que era mais atrevido, né? Ele era aquele que questionava, ele era aquele que perguntava, ele era aquele que queria sentir na sua vida aquilo que o Senhor dizia. Ele não era o tipo de discípulo que senta, que ouve e que crê. Ele queria viver experiências com Deus. Ele não queria só ver o ministério do Senhor, ele queria ser parte do ministério de Jesus. E a primeira vez que Pedro ele encontra o Senhor, a Bíblia diz que ele havia pescado uma noite inteira, estava cansado,
já lavaram suas redes, né? E o lavar a rede é o desistir, é o dizer que por hoje chega, eu não vou mais insistir com isso. Eu tinha um propósito e eu lutei por esse propósito, mas eu estou cansado de lançar a minha rede e não pescar nada. Então eu vou desistir. Eu vou lavar a minha rede e eu vou para a minha casa. E a Bíblia diz que quando havia um Pedro que pescara a noite toda e estava cansado, eu pensava em desistir. Havia uma multidão à beira da praia, olhando para aquele que tinha o poder de fazer prosseguir. Às vezes é só Ele, irmãos. Muitas vezes é só o Senhor Jesus pegar na nossa mão e nos puxar. Assim como Ele puxou Pedro quando ele afundara naquelas águas. Às vezes é só a poderosa mão de Deus nos puxando e nos trazendo à tona e nos faz prosseguir. Às vezes conselho, muitas vezes meditar com a palavra, ouvir hino, fazer uma campanha, às vezes não nos dá força, que as poderosas mãos de Deus nos segurando nos dá. Por isso que o Senhor olha para Pedro e ele diz que Pedro emprestasse o barco para ele, né? E Pedro, embora estivesse cansado, ele emprestou o barco para o Senhor e enquanto o Senhor ministrava, ele também ouvia aquela ministração. E muitas vezes nos esquecemos dessa parte, né? Quando o Senhor fala para Pedro, depois daquela ministração, lançar a rede, o que Pedro diz? Eu pesquei a noite toda, mas pelas tuas palavras eu lançarei a rede. E quando Pedro faz essa afirmação, ele não está dizendo só a respeito dessa ordem. Ele está dizendo a respeito de tudo que ele havia ouvido o Senhor falar. Aleluia! Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo? Aqui está tão baixo para mim. Amém. Senão eu começo a gritar, eu não sei se eu consulto. Vocês não ouviram, direito talvez por causa da lipo, por causa do retorno, não sei. Então, Pedro, quando ele lança a rede, irmãos, não foi só por causa de uma palavra, mas por toda aquela ministração que o Senhor fizera aquelas pessoas, e talvez nem era direcionada a Pedro, o Senhor só pedir aquele barco emprestado. Mas a palavra de Deus, ela é selada, e carta selada tem endereço certo. Aleluia! E talvez Pedro, quando emprestou o seu barco ao Senhor, achou que estava fazendo um favor àquela multidão, quando na verdade era ele que estava precisando ser alcançado por Jesus. E assim acontece conosco. Às vezes alguém está em tribulação e pede para nós uma palavra, vamos até as Escrituras buscar algo para acalmar o coração daquele irmão, ou procuramos um hino para enviar aquela pessoa, e muitas vezes é a maneira que o Senhor tem de falar conosco, que muitas vezes estamos sedentos e não percebemos o quanto estamos vazios e necessitados de ouvir uma palavra, de ouvir um louvor. E às vezes aquela semente, aquele punhado de semente que você pega e acha que vai plantar na terra de alguém que está precisando florescer, às vezes cai no meio do teu quintal e você também colhe os frutos, né? Aleluia! Daquela semeadura. E depois que o Senhor ministrou e que disse a Pedro, lança a rede, e que ele responde, né, cheio de fé, por tudo que ouviram do Senhor durante aquele sermão, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele lança a rede naquele mar, e quando ele puxa, os outros barcos tiveram que ajudá-lo, porque eram tantos peixes que se ele fosse erguer sozinho, ele se afogaria. E quando ele puxa, né, aqueles peixes, o Senhor fala para ele que ele não seria mais pescador de peixes, mas ele seria pescador de homens.
Naquele momento havia um divisor de águas na vida de Pedro, né? E é muito parecido com aquele dia que outrora ouvimos uma ministração e o Espírito Santo, que nunca abandonou a sua igreja, nos convenceu a vir até a frente, erguemos as nossas mãos, e ali também aconteceu o divisor de água nas nossas mãos. E ali o Senhor decretou o dia em que a nossa história seria mudada, e que não seríamos mais conhecidos por aquilo que fazíamos outrora, mas seríamos conhecidos por aquilo que o Senhor iria nos ensinar a fazer. E não foi assim comigo e com você? Outrora a gente talvez enganava, mentia, fazia os arrumadinhos da vida, mas quando tivemos um encontro com o Senhor, Ele nos mudou não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aleluia! E aí Ele começou a mudar as nossas atitudes. E hoje talvez não somos mais conhecidos por aquele que não paga, por aquele que mente, e nem pelo sobrenome da nossa família. Somos conhecidos como servos de Deus. E Pedro passou a ser conhecido assim. Prova disso é quando Jesus estava sendo levado e ele de longe observava o Senhor e reconheceram a Pedro. Também é este um dos seus. Pelo modo que falava, pelo modo que andava, ele começou a ser conhecido não como o Pedro pescador, mas o Pedro discípulo de Jesus. Mas assim, irmãos, como na minha vida e na sua vida há os altos e baixos, Pedro também teve o momento dele de estar lá embaixo. E quando o Senhor Jesus ele morre, e antes do Senhor Jesus, né? Ali quando o Senhor Jesus havia sido preso, quando Pedro nega Jesus, e então ele começa a se sentir indigno, né? De fazer parte do ministério do Senhor. E aí o Senhor Jesus ele ressuscita e ele aparece aos seus discípulos. Mas não era mais como antigamente. Não era aquele amigo de todos os dias. Eles não tinham o Senhor Jesus em todo momento do dia com eles. Agora o Senhor Jesus fazia algumas aparições. E eles começaram a sentir o quê? Fracos. Distantes do propósito. E acontece conosco, irmãos. Outrora tínhamos comunhão com o Senhor todos os dias. Visitávamos o jardim de Deus todos os dias. E às vezes, com o passar do tempo, com a mudança de prioridades, começamos a visitar o Senhor no sábado, na quinta-feira e às vezes no domingo. E não temos mais aquela amizade diária com Deus. E isso também nos enfraquece. E às vezes nos entristecemos, como Pedro se entristeceu, né? Pelo fato de não ter o Senhor ali com ele todos os dias. E aquele encontro que era diário passa a ser 3 vezes na semana, e sem perceber, dali a pouco é uma vez na semana, e sem você perceber passa a ser uma vez no mês, e daqui a pouco, como muitos, é nos batizados e nos casamentos. Aleluia. E perdemos a nossa direção, perdemos o nosso alvo e passamos a olhar para outras coisas. É interessante que achamos que estamos sozinhos. Aleluia! Quando a gente ergue a nossa mão e vem aqui na frente, imaginamos que o Senhor está salvando uma vida, mas o Senhor está gerando um propósito. Aleluia. E por mais que você não queira ser exemplo para ninguém, você é. Por mais que você não queira
ser a coluna que sustenta a fé de ninguém, você é. A Bíblia diz: aquele que está fraco, forte, suporte os mais fracos. Essa palavra não era só para quem ministrava, era para os irmãos da igreja. Então, quando você resolve retroceder, tenha certeza, você não vai retroceder sozinho. E a palavra de Deus nos diz que quando Pedro diz assim: eu vou pescar, nós vimos aqui que os outros disseram: nós vamos contigo. João, o discípulo amado, aquele que deitava no peito do Senhor Jesus, que intimidade. Mas o que é você ficar sem conviver com alguém? Assim é nas amizades, assim é na família. Eu tiro por mim, às vezes eu vou trabalhar numa escola e durante aquele ano a gente cria um vínculo, porque vê aquelas pessoas todos os dias. Mudou de escola, no próximo ano o vínculo ele vai se enfraquecendo e aquela mensagem que era diária passa a ser semanal, mensal, daí a pouco é aniversário e ano novo. E é natural e a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. E às vezes, porventura, alguém vem a falecer, ou alguém vem a estar enfermo, da família daquela pessoa que você tinha como amigo diário, e aí você vai olhar no teu WhatsApp e falar: meu Deus, há quanto tempo que eu não falo com essa pessoa? É, Deus, assim. E não acontece contigo? Às vezes, irmãos, passamos dias e dias sem falar com o Senhor, somos naturais, e não adianta dizer que todo dia é santo, que não é. Não engana-te. Ou fazemos aquela oração que é quase uma reza na hora de dormir ou quando acorda, como se fosse um manto protetor, mas não temos mais aquela intimidade com Deus. E aí, porque está tudo bem, tem almoço de família, tem viagem, tem novidade para contar para as amigas, e aí quando acorda, aperta, nos lembramos a quem temos que recorrer, mas já não temos a mesma intimidade. E sabe qual é a primeira coisa que Satanás faz? É lançar no teu ouvido que ele não é mais o teu amigo. Mas o Senhor, ele nunca deixa de ser nosso amigo. Graças a Deus. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos esquece. E ele nunca deixa de nos reconhecer. Ainda que assim como esses discípulos, que olharam para a terra e não conheceram a Jesus. Ele estava lá. Talvez aquele dia seria o dia em que Pedro retornaria e nunca mais voltaria para o propósito. Foi exatamente no mesmo lugar, talvez não no mesmo mar, mas quando eu digo lugar, eu digo a situação foi exatamente na mesma situação do primeiro encontro. Ele também havia pescado a noite toda e não havia pegado nada. Por quê? Aquele não era mais o propósito dele. E às vezes a gente quer retornar e abandonar tudo, irmãos. Eu falo de experiência própria. Glória a Deus. Às vezes a gente sabe aquela história nadou e morreu na praia? Às vezes você tem um propósito e lá no começo parece tão lindo e você tem tantos planos, você começa a nadar e a impressão que você tem é que você vai morrer na praia. E aí você pensa: eu vou retroceder. Isso não é para mim. Não foi para isso que o Senhor me chamou. E foi por isso que Deus trouxe essa palavra para mim e para você. Não tem lugar para você no mar. É, Deus, aleluia. Não tem lugar para você onde você estava outrora. Você não pode ser mais membro. Se Deus não te ungiu para algo maior. Graças a Deus. Se Deus não te chamou para algo diferente. O Senhor nos chama para ir para frente, irmãos. Não é para voltar para trás.
Mas talvez hoje chegue o dia em que você está como Pedro estava, no barco vazio, sem nenhum peixe, frustrado. Por quê? O plano que você fez com Deus não deu certo. E agora você percebe que nem como você vivia antes, você não serve para ver daquele jeito. É como muitos irmãos que se afastam da presença de Deus e acham que vão conseguir ter a vida que Deus fala. Não dá, você não pertence àquele lugar. Quem nunca se esfriou um pouco na fé? E aí resolve, eu vou curtir a minha vida agora. Eu vou voltar para a bebedeira, eu vou para a dança, eu vou voltar a mentir, eu vou voltar a prostituir. Quando você chega ali, você vê que nem para aquilo você serve mais. Porque o Senhor já te modificou. Glória a Deus. Assim como o inimigo, como ele entra, irmãos, que eu não sei se alguém aqui, certamente, já teve a triste, né, oportunidade de ver alguém possesso por demônios. A figura muda. Há uma transfiguração no rosto da pessoa. E às vezes nem precisa estar possesso por demônios. Se tiver possesso pela ira, o rosto transfigura. A essência da beleza de Deus parece que se retira. E não é o rosto daquela pessoa. Quem já teve a oportunidade de conversar, de falar com alguém, você perceber que o que está nele não é mais o Espírito Santo de Deus, mas ele deixou uma brecha. E o inimigo alcançou aquele como você percebe pela fisionomia. É como quando a gente está triste, né? Estamos somados pelo Espírito da tristeza, que não provém do Senhor. Nossa fisionomia, ela muda, ela se transfigura. Assim também como o Espírito Santo, ele passa a habitar em mim e em você, ele muda a nossa fisionomia. Irmãos, eu não acredito que a perda da presença de Deus é algo momentâneo. Eu acredito que é algo que vai acontecendo aos poucos. O Senhor ele vai te dando oportunidades para que você consiga enxergar naquele coração que outrora você esvaziou, para que ele pudesse entrar e encher. E agora você começa a encher esse coração de outras coisas, e daqui a pouco já não tem mais espaço para o Espírito Santo de Deus habitar. Porque aquele mesmo que convida o Senhor a vir é o mesmo que muitas vezes expulsa a Deus, né? E quando você pensa nessa analogia, o que tira o Espírito Santo da nossa vida é a nossa atitude. Por exemplo, se você é uma pessoa cristã e você está num lugar e começa a tocar músicas, né, que falam de coisas perversas, coisas que não foram inspiradas, porque, irmãos, e tem uma coisa, só tem duas inspirações para a adoração: ou é o Espírito Santo, que é aquela adoração a Deus, ou é o inimigo. Não te engana com isso. Não tem outra inspiração. Então a música foi inspirada por Deus ou ela foi inspirada pelo inimigo. Ela pode até parecer bonita, ela pode até parecer inocente, mas quando você analisa o que ela está falando, o que ela está ministrando sobre a minha vida, ela está ministrando adultério, ela está ministrando sexualidade. Isso vem de quem? Isso vem de Deus? E isso é algo muito sério. Porque abrimos às vezes a porta da nossa casa, a porta do nosso coração e dos nossos ouvidos para uma adoração que não é própria. E uma coisa que não é de Deus não vai atrair nada de Deus, irmãos. E às vezes achamos que é inocente. Mas eu não estou cantando, mas está sendo ministrado dentro da tua casa. E precisamos estar atentos, é o que eu disse para vocês. O que tira o Espírito Santo da nossa vida, do nosso lar, são as nossas atitudes. Há lugares em que ele não fica, em que a presença de Deus não habita. Aleluia. Mas se há espaço
alguma coisa tem ali. Aleluia. O espaço não fica vazio. É, Deus. A Bíblia nos diz que quando alguém está possesso, e ele é liberto, e é imposto as mãos, e é repreendido, aqueles demônios, e aquela casa está vazia, está limpa, e se o Espírito Santo habitar ali, ela estará cheia, não é? Mas se você vem aqui, você é liberto, e você não sai daqui com a tua casa cheia de Deus, ela está vazia, e a casa não fica vazia. E a Bíblia diz que aquele que foi, volta e traz 7 piores com ele. É, Deus. Essa é uma grande realidade. Precisamos nos preocupar do que está cheio a nossa casa. E é a nossa casa espiritual e é a nossa casa física, irmãos. Do mesmo jeito que sujeira atrai barato, atrai rato, a sujeira espiritual vai atrair o quê? O que nós estamos atraindo para dentro das nossas casas? E isso aqui, irmãos, estava acontecendo com Pedro e com esses discípulos. Por quê? Não tinha mais o Senhor todos os dias com eles. E então, aquele lugar que pertencia ao Senhor Jesus precisava ser ocupado por outra coisa. E aí ele resolveu ocupar com aquilo que outrora ele sabia fazer. Talvez aqui foi um momento em que nós que temos um ministério, a gente se olha no espelho e a gente fala, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para cantar. E aí você começa a pensar que você serve para fazer as coisas que outrora você fazia. Não, eu vou ficar sentado ali no banco porque não está dando tudo errado, eu não sirvo mais para isso. E isso é um divisor de água nas nossas vidas. Né? O Senhor, ele estava ali. Ele sabia como eles estavam. Aleluia. E o Senhor, ele preparou o peixe, o pão, que remete, né, à última ceia. Eu acredito que quando eles chegaram ali, que eles viram o peixe, o pão, eles se lembraram, né, da última ceia, em que o Senhor disse que deveria ser feito aquilo em memória dele. O Senhor estava dizendo para eles, cadê a memória? Que eu disse que deveria ser revisitada. Por que o Senhor falou aquilo para eles? Para que eles se lembrassem como é estar com o Senhor, como é estar na mesa com o Senhor, como é ter comunhão com o Senhor, porque Ele mesmo disse, eu vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, vós estareis comigo. Glória a Deus. Então o Senhor prepara aquele banquete, talvez simples, né, para mim, para você, mas que havia um significado muito grande. Havia o significado de que o Senhor não necessitava dos peixes que eles não haviam pescado para alimentá-los. Muitas vezes, irmãos, o Senhor não precisa daquilo que eu posso fazer para Ele ser na minha vida. Ele precisa ser na minha vida, independente daquilo que eu posso ou não fazer, porque Ele é. Se eu ministro, lindo, maravilhoso ou não, se o Espírito Santo de Deus, Ele quiser agir na vida de alguém, pode não ser a palavra mais rebuscada que aquela pessoa ouviu, mas se for o dia que o Senhor marcou para dividir as águas na vida daquela pessoa, é através desta palavra simples que ela vai encontrar Jesus. Aleluia. E aí quando eles voltam, né, para comer aquele peixe, o Senhor fala para que eles lancem, né, a rede novamente. E aí ele estava dizendo para Pedro naquele momento, para os outros discípulos que estavam com ele, Pedro, eu ainda sou o mesmo Jesus. Eu ainda sou o mesmo Jesus da tua primeira pesca. E é isso que ele está dizendo para mim e para você hoje. Talvez a nossa caminhada não tenha sido como nós planejamos. Talvez nós, assim como Pedro, tivemos nossos altos e baixos. Talvez negamos a Jesus
Talvez não com palavras, mas com atitudes. Aleluia. Glória a Deus. Talvez outrora estávamos andando sobre as águas e nos achando cheios do poder, mas chegou a hora que a gente afundou. E o que seria de nós se a mão dele não nos tivesse erguido? Aleluia. Talvez, como lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, o Senhor elogia Pedro e diz sobre essa pedra, quando pergunta, né? Ele pergunta: quem dizem que eu sou? E aí os discípulos tinham muitas respostas. Assim como o mundo aí fora, irmãos, tem muitas respostas a respeito de quem Jesus é. Tem os que dizem que ele foi o profeta. Tem outros que não acreditam que ele foi o Filho de Deus, que ele foi só alguém que veio aqui na terra e que o Filho de Deus ainda virá. Mas hoje o Senhor pergunta para mim e para você, assim como ele perguntou para Pedro: e tu, que dizes que eu sou? É, Deus. E aí Pedro olha para o Senhor: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor diz o quê? Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando o Senhor fala sobre essa pedra, ele não está falando que Pedro seria o primeiro pastor. Ele estava falando sobre essa verdade. Sobre a verdade de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Essa é a verdade. E se você não crê sim, que ele é o Filho de Deus, que ele pode, que ele te chamou, que ele que faz quando ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, você está no lugar errado. Precisa encontrar o teu lugar, não digo na igreja, o teu lugar em Deus. Aleluia. E no mesmo capítulo, irmãos, 5 versículos depois, o Senhor disse que ele seria levado. E Pedro, aquele mesmo, já disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Senhor, tenha misericórdia de ti, que isso não te aconteça. O Senhor diz o que é para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Olha aí o alto e baixo. Não é porque o Senhor usa as nossas vidas muitas vezes para trazer a paz, a presença, o Espírito Santo na vida de outros, que às vezes a gente não empresta a nossa boca para o inimigo e falamos coisas que não devíamos falar. O que cabe a nós é reconhecermos quando a voz que eu ouço e reproduzo se vem do alto ou se vem de baixo. Isso se chama discernimento. Aleluia. Porque ouvimos as vozes o tempo todo. O tempo todo o inimigo fala no meio do teu ouvido. Não te engana. Quando você decidiu servir a Jesus, não colocou um tampão no teu ouvido. Um tampão para o inimigo e um alto-falante para Deus. Não, irmãos. Continua ouvindo. O que tu tem que pedir para Deus? Discernimento. Essa voz que eu estou ouvindo é de quem? De quem é essa voz? Não é como as ovelhas, né? Que só aquele pastor que ela sabe pode dar os rebanhos tudo misturado. Se o pastor chamar, só vem as ovelhas dele. E o outro chamar, só vai as dele também. A ovelha tem que conhecer a voz do pastor. Temos que saber discernir. Qual é a voz que eu estou ouvindo? É do Espírito Santo, é da minha carne? Ou é do inimigo? Porque a nossa carne também fala, viu? Aleluia. E como fala, né? Glória a Deus. E essa é mais difícil ainda de calar, porque está entranhada na gente. Não sai repreendendo em nome de Jesus. Não sai não, porque é nós mesmos. Como é que a voz da carne sai? Alimentando o Espírito. Porque aí vai falar mais alto e vai abafar a voz da carne. Deus não vai repreender não, irmão. Não adianta repreender pensamento, maldade, ódio, em nome de Jesus. E não, Satanás, é a tua carne. Alimenta o Espírito. Que aí ele abafa a voz da tua carne, né? Lá em João 6 também, o mesmo Pedrão, olha. Quando eu olho para você descer, eu digo: olha, eu acho que a gente podia ser parente. Se buscar na árvore genealógica, a gente é bem parecido. E aí Jesus ele não pregava, Jesus ele pregava coisa, mas ele não pregava um evangelho que não tem renúncia e que não tem mudança, né? E aí ele, ó, aqui no povo, ó, que limpar a ferida dói, mas o que sara é a ferida limpa. Ferida suja, cada dia apodrece mais. Tem que limpar a ferida para sarar. E o Senhor, quando ele ministrava, embora ele fosse amor, embora ele
abraçasse as crianças, todos aqueles que estavam cansados poderiam ir até ele e ele vos aliviaria. Sim, mas o Senhor ele tinha uma palavra de arrependimento, uma palavra contra a religiosidade, né? E aí ele começou a pregar forte. E a verdade, irmãos, não é só hoje não. Naquele tempo já era assim. O povo gosta de palavras de bênção, chave, cura, levanta morto. O povo não quer santidade, renuncia. Não. E naquele tempo não era diferente. Então o Senhor começou a pregar uma palavra dura, porque, como diz a minha avó, remédio amargo é o que cura. Então Pedro olha para o Senhor e fala: Senhor, prega mais brando, porque o povo está indo embora. E realmente, irmão, quem não quer mudança, vai mesmo. Não vem me dizer que servir a Jesus é fácil, que é oba-oba, que não é. Quem não quer mudar, não tem lugar no reino de Deus. Infelizmente não tem. E aí Pedro fala para o Senhor: Senhor, maneira, né? Porque o povo está indo embora. E o Senhor para ele fala assim: vai tu também. Vai embora tu também. E aí ele olha para Jesus: ah, Senhor, para onde iremos se só de ti tem a palavra de vida eterna? Olha logo, né? Os altos e baixos de Pedro. Então, irmão, se hoje talvez você ache que você está lá embaixo, talvez espiritualmente, talvez ministerialmente, lembre-se da vida do nosso irmão Pedro, né? Que ele tinha os altos e baixos de Pedro e demorava muito. Às vezes falava uma coisa, já falava outra errada. Às vezes falava uma bobagem, como ele falou, né? Para o Senhor ser brando, aí o Senhor já repreendeu Pedro, Pedro já voltou para o prumo de novo. E às vezes o Senhor faz isso com a gente, né? Às vezes a gente está meio na moleza, meio na vida mansa, aí começa a querer desplumar, aí o Senhor aperta o parafuso, puxa de novo, coloca no prumo e mostra aonde que Ele quer que nós estejamos. Aleluia, glória a Deus. E é isso que Ele tem para mim e para você. Ele tem o Evangelho, irmãos, em que talvez vai ter dias que você vai estar lá em cima, vai ter dias que você vai estar lá embaixo, mas não larga com Jesus não. Oh, glória a Deus. Os olhos de Pedro estavam sobre o Senhor quando ele estava caminhando sobre as águas, e quando ele começou a afundar, o olho dele permaneceu. Por isso que o Senhor ergueu ele das águas. Vai ter dia que a gente vai afundar, vai, porque Deus sabe. Por conta das águas turvas, às vezes eu tenho que nadar para chegar até a superfície. Mas não larga a mão do Senhor. Segura nele, que por mais profundo que você estiver, Ele te alcança e te coloca de pé. Graças a Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, que aquilo que eu não consegui transmitir ao teu coração, que o Senhor possa ministrar. Amém? Em nome de Jesus. Glória